tem acesso a essa aula gravada lá no nosso portal, né? Na área de membros, né? E vamos lá, então. Então, hoje, o nosso tema é o seguinte: aspectos a se observar na análise da oportunidade. Essa aula é muito importante. Essa aula aqui resume bem o que é que você, como que você precisa se portar para você ter lucro nos leilões. E se você, como eu sempre digo, tem o cuidado de observar, eu falo aqui para um público assim, 3 públicos na realidade. Um público dividido em três categorias, que são as portas que eu tenho na minha metodologia de entrada para o leilão. Eu falo para investidores, e essa aula vai ensinar o investidor a fazer a sua análise de forma eficiente. Eu falo também para advogados, advogadas, né, que querem atuar ou já atuam nessa área, né, e que já tem atendimento de clientes nessa área. E eu falo também para corretores de imóveis, empreendedores, né, arquitetos, engenheiros, donos de construtora que estão enxergando nesse mercado um nicho muito significativo aí para aumentar o seu lucro no mercado imobiliário. Então, a aula, eu tenho aí o cuidado de deixar o juridiquês de lado e ensinar de uma forma simples, né? Mas de uma forma tecnicamente correta. Então, hoje nós vamos ver aqui os aspectos que você deve observar na análise do leilão. Eles são, já digo de antemão, de duas categorias, né? Uma são os aspectos econômicos e a outra são os aspectos jurídicos. Então, o primeiro aspecto que você deve levar em consideração quando você vê uma proposta, antes de ver se ela tem viabilidade jurídica, o que é que atrai você? O valor, né? O valor do imóvel. Então, assim, para que você não perca tempo, né? Para que você não perca tempo iniciando uma análise de um imóvel que muitas vezes vai se mostrar depois inviável economicamente, porque a gente nunca pode esquecer que o nosso objetivo é ter lucro, né? O nosso objetivo é maximizar o lucro. E, para isso, nós não devemos nos apegar apenas ao valor lá, né, que está lá no leilão, constando um desconto, né? É um desconto significativo, se você não verificar, né, o valor de mercado desse imóvel e também se esse imóvel tem liquidez, certo? Então, como que você vai verificar o valor de mercado? Eu vou abrir aqui uma análise, perdão, fiz foi passar o slide aqui, desculpa. Eu vou parar essa apresentação para abrir aqui para vocês uma análise, 2 análises, na verdade, onde vai ficar bem claro para vocês aqui a forma como nós trabalhamos e uma forma que tem que se mostrado assim muito eficiente mesmo quando o assunto é verificação aí, né, da viabilidade econômica do imóvel. Vou abrir a primeira análise aqui de um leilão de falência, aqueles leilões que nós sempre ensinamos aqui e que são leilões que realmente têm produzido uma lucratividade, na verdade, tem enriquecido muita gente, né? São leilões que, na verdade, têm enriquecido investidores, né? Enriquecido advogados que atuam nessa área, né? Pessoas que se dedicam ao universo dos leilões. Deixa eu compartilhar a tela aqui, agora com vocês. Compartilhar. Vamos lá. Estou dando aí. Vocês estão vendo? Estão vendo aí? Manda o joinha aí para mim. Se não tiver, também manda o negativo. Estão vendo, né? Tá tudo certinho. Então tá. Olha, isso aqui é uma consolidação de análise jurídica aqui do meu escritório. É a forma como eu faço as análises. Esse imóvel aqui, ele é um imóvel
né, de um cliente nosso, investidor, que foi a leilão, né, que nós analisamos, que foi a leilão num leilão judicial de processo de falência, que são aqueles que a gente tem estudado, tanto aqui nessas aulas, e tem aprofundado bastante lá na nossa mentoria, porque são os leilões que eu vejo, as duas modalidades de leilão que eu vejo que pode te dar mais lucro, são as duas modalidades que nós tratamos na aula anterior, que é o leilão de falência e o leilão extrajudicial, quando já aconteceram duas praças negativas. Mas vamos lá. Como que você vai analisar o imóvel? Primeira coisa, você vai, no leilão judicial, você vai começar ali pela descrição desse imóvel, certo? A descrição que está no edital, ela tem que bater com a descrição lá da matrícula, e se for um processo judicial normal, esse aqui não seria uma penhora, não tem auto de penhora nesse, porque é de falência, ele tem que bater também com o auto de penhora, certo? Mas isso tudo não complique, porque parece complicado, mas não é. O que eu quero que vocês saibam assim, ó, olha a descrição do imóvel, veja se essa descrição bate exatamente com a matrícula, pelo menos. Certo? Você vai olhar no edital se essa descrição bate com a matrícula. Ontem, um aluno meu entrou em contato comigo, ele está tendo problema. Até se ele estiver assistindo a aula aqui, ele é do Acre, e se sentir à vontade de falar, ele é do Acre e ele teve um problema lá, está tendo um problema porque a descrição não bateu e agora estão querendo dar posse para ele num imóvel, numa região que não é a que estava na descrição. Então, olhe sempre a descrição, certo? Se você achar muito complicado olhar lá o auto de penhora, né, porque realmente é mais fácil para nós advogados termos essa checagem a mais, o que você vai fazer? Você vai olhar a descrição do edital, verificar a matrícula, que é muito fácil, porque a matrícula está ali disponível para você, né, o leiloeiro já disponibiliza, e você vai mandar um e-mail. Pode falar, Diego. Professor, essa situação é comigo mesmo. Exatamente, aí, ó. Eu arrematei o imóvel no extrajudicial e agora, depois que eu fui constatar na prefeitura o tamanho da medida do imóvel, eu fui informado de que a rua era a mesma na descrição, a rua, tudo. O que alterava era a quadra. E a imagem que constava no site do leiloeiro era uma, só que na matrícula não tem nada a ver, é outra coisa. Só que eu já arrematei o imóvel, já fiz o contrato com, no caso que seria com o Banco Bradesco, e agora que eu achava que era um lugar, é em outro lugar. Aí eu estou em contato com o site, com o leiloeiro lá, para tentar ver o que eu vou fazer. Sim. Sim, então, foi o seu exemplo que eu usei aqui, Diego, para vocês verem aí. Viu? O que a gente ensina aqui acontece na prática. Né? Acontece na prática. E a nossa missão aqui é fazer com que vocês não tenham problema, né? Igual o Diego está tendo aí, se Deus quiser, ele vai conseguir resolver esse problema, né? Mas o fato é que, primeiro passo na análise, checar a descrição do imóvel, viu? Essa aqui é a análise padrão aqui do meu escritório. Checar a descrição do imóvel. Bateu a descrição, nós vamos analisar, né? Você vê que a descrição aqui, na análise, ela tem, né, metragem, tudo que está na matrícula. Esse aqui era uma sala comercial num edifício que pertencia à Varig, a empresa aérea que faliu, né? Essa empresa, ela faliu e o ativo dela está sendo leiloado agora num processo de falência. Então, o objeto aqui nosso, né, questão técnica, análise da viabilidade jurídica, modalidade de leilão. É um leilão judicial, né, na vara empresarial, e é um leilão de falência. Agora, olhem aqui, como que estava lá no site do leiloeiro, no edital. Olha os valores aí. Primeira praça, 7.859.000, porque é o valor de avaliação, certo? Nós já estudamos aqui que a lei, na aula passada, que a lei 11.101 de 2005, ela fala que na primeira praça, os imóveis
em leilão de falência vão pelo valor da avaliação. Segunda praça, R$ 3.929.500, metade do valor, né, da avaliação, 50%. E aí nós já sabemos, né, que no leilão de falência não tem preço vil. E aí esse imóvel, olha só isso aqui, ele foi para uma terceira praça, né, ele estava marcado em uma terceira praça, e eu pus aqui em negrito na análise, porque o nosso objetivo foi traçado para arrematar na terceira praça por R$ 785.900. Só que não é de preço que eu quero falar com vocês. Mas vejam aí aqui um exemplo prático que vocês estão vendo, o tanto que é lucrativo o leilão de falência, certo? Depois que você analisar, né? Depois que você analisar a descrição do imóvel, né? Verificar ali essas outras questões, né, que são mais fáceis, quantas praças vão ser, traçar a sua estratégia, você vai para aqui, ó, tá em negrito, a nossa meta era participar, como foi, da terceira praça, certo? Você traçou a sua estratégia, você vai para a análise da matrícula e dos ônus e dívidas. Na matrícula, você vai ter que ver todos os ônus que tem e, olha só, o que tiver lá na matrícula de ônus, né, o que tiver lá na matrícula de ônus, para os advogados que estão aqui, eu oriento que entre diretamente no processo e veja se aquelas pessoas que têm direito ali, aquelas penhoras ali, né, se elas foram intimadas, certo? Para os advogados e advogados é muito fácil verificar isso, é fácil. 5 minutos você vê, certo? Para quem não é advogado, basta mandar um e-mail para o leiloeiro. Olha, eu vi na matrícula que tem hipoteca, né? Igual nesse caso aqui, ó, hipoteca, tá vendo aqui, ó, em favor do banco tal, tem outras penhoras, né? Então, o que acontece? Os terceiros interessados, eles precisam ser intimados do leilão. Então, quando você olha a matrícula do imóvel, quando você analisa a matrícula do imóvel e você verificar que existem outros ônus lá, o segredo para você conseguir baixar esses ônus no leilão judicial, viu? É que essas pessoas que têm direito sobre o imóvel lá, né, por exemplo, aqui tem uma hipoteca em nome desse banco aqui. Esse banco ele tem que ter sido intimado do leilão, certo? Porque se ele não for intimado do leilão, ele vai poder postular lá na frente, a anulação da arrematação, certo? É coisa simples. Não quero que vocês achem que isso é um bicho de 7 cabeças. Sabe por quê? Porque você que é advogado vai resolver isso de 2 formas. Uma de verificação e outra de confirmação. Verificação, olhar lá no processo. Confirmação, solicitar para o leiloeiro por e-mail também. Você que não é advogado, não preocupe, você não tem acesso ao PJE, ótimo, não tem problema. Você vai mandar para o leiloeiro, um e-mail perguntando se o credor hipotecário, por exemplo, que está constando lá na matrícula, se ele for intimado, o leiloeiro tem que providenciar imediatamente, né, a remessa do documento comprovando que foi intimado, certo? Então, não é bicho de 7 cabeças, viu? Não é bicho de 7 cabeças. Isso aí é um esforço mínimo que você tem. Você vai olhar a matrícula, quando você olha a matrícula e os ônus, você já sabe que aquelas pessoas, não quero que vocês esqueçam disso jamais, que aquelas pessoas que estão lá, físicas ou jurídicas, que têm algum direito ali gravado na matrícula, elas têm que ter sido intimadas do leilão para você conseguir baixar esses ônus. Certo? No leilão judicial, tá? Esse exemplo aqui ainda é de um leilão judicial, certo? Aí aqui nós fazemos a análise dos ônus, verificamos, né, as disposições do edital. O edital está conforme a lei, nós já estudamos também em aulas anteriores, né? Quem participou do webinar aprendeu profundamente, quem está na mentoria também já aprendeu, e vocês aqui vão aprender também. Vocês que estão aqui nessas aulas das quartas também vão aprender. O artigo 141, inciso 2 da Lei 11.101, de 2005, ele diz que os imóveis em leilão de falência eles serão entregues livres de ônus, certo? Então, nós verificamos aqui para esse cliente e vimos que o edital fazia remissão a esse artigo.
mesmo que não fizesse, a obrigação do juiz da falência é entregar o imóvel para o arrematante livre de ônus, viu? Além de todo esse lucro, livre de ônus. Aí você vai olhar e verificar, isso aqui é importante. Muita gente deixa de fazer isso. A forma de pagamento prevista no edital. A forma de pagamento, que às vezes a pessoa entra achando que vai admitir lá um parcelamento e o juiz vinculou que ele não vai aceitar proposta de parcelamento naquele leilão específico, por exemplo. Então, cheque para fazer parte do seu planejamento, certo? Olhar a questão lá da forma de pagamento prevista no edital. E aí aqui que é importante, é o ponto que eu quero falar relativo a essa aula. A essa aula não, a esse tópico da aula que nós vamos adiantar, tem bastante conteúdo hoje aqui. Esse tópico primeiro da aula. Comparativos de valor de mercado. Vocês lembram lá em cima na análise que esse imóvel ele estava em primeira praça por esse valor de 7.859.000 aqui, e que esse valor foi tido lá pelo juízo de falência como valor de avaliação. E aí eu vou voltar aqui, nós sabedores de que haveria uma possibilidade muito grande de lucro para o cliente, né, acreditando na avaliação, nós fizemos aí um planejamento, eu vou voltar aqui, desculpa, planejamento aqui, os valores. Um planejamento para ele participar da terceira praça, que o imóvel estava com 90% de desconto. E ele estava com 90% de desconto porque nesse tipo de leilão não tem preço vil. É o que a gente já estudou e vai continuar estudando. O leilão de falência não tem preço vil. Então, ele estava aqui com desconto exatamente de 90%, desconto exatamente de 90%, certo? Mas só que nós não podemos confiar apenas na avaliação lá, não. Nós precisamos fazer o cálculo dessas 3 letrinhas aqui, ó, muito importante, está em destaque. ROI é o retorno sobre o investimento. É o retorno que você vai ter sobre o investimento. Então, para calcular isso, você precisa saber qual é o valor real de mercado. E como que a gente faz aqui no escritório há 23 anos. Vai fazer 23 anos agora, em maio, né? Nós pegamos imóveis parâmetros, né? Parâmetros. E a gente faz, né? Depois do advento aí da internet, com sites cada vez mais, né, assim, com mais informações e mais fáceis de manejar, né? A gente entra na internet. Coisa muito simples, vocês estão vendo que não tem bicho de 7 cabeças. Não tem. E aí você pega lá, aqui nós pegamos, olha só, 3 salas no mesmo prédio. Estão vendo aqui? E as salas com idêntica descrição, porque lá tinha 2 modalidades de sala, nós verificamos. Pegamos com a mesma descrição. Mas mesmo, por exemplo, se for no mesmo prédio, mesmo que a metragem for menor, não importa, porque você vai calcular de acordo com o metro quadrado também. Eu vou ensinar aqui para vocês, né, agora. Então, aqui nós pegamos 3 imóveis, né? O primeiro imóvel parâmetro, aí a gente põe aqui o link para a pessoa verificar no link, né? Lá, estava no DF Imóveis, que é lá em Brasília, a sala. Valor de 8 milhões estava para venda. 8 milhões para venda essa sala. Aí, a outra sala, a segunda sala aqui, 8 milhões e 200. Uma terceira sala, também todas no mesmo prédio, 8 milhões de reais. Deu um valor médio de 8 milhões e 67 mil reais. A média é fácil também, nenhum bicho de 7 cabeças. Soma e divide por 3. Soma e divide por 3. E aí, se você pegar esse valor e dividir pelo metro quadrado, você vai obter o valor do metro quadrado. Então, nesse caso aqui, o que nós verificamos? Nós verificamos que a avaliação estava correta, estava até um pouco abaixo, né? Muito embora essa diferença de 100 e poucos mil aqui, ela não pode ser tida como uma diferença tão significativa numa negociação dessas, né? Então, veja bem, vocês precisam, quando mensurar a viabilidade econômica, façam esse levantamento, né, na internet mesmo, nos sites que vendem imóvel, certo?
e visualizem ali, né? Vocês vão visualizar ali o preço do metro quadrado. Logo, vocês vão ver qual que é a liquidez desse imóvel, qual o valor que você conseguirá aí vender esse imóvel, porque também, quanto mais espaço você tiver para quando você for vender, você ter aí como dar desconto, né, para quem vai comprar. Quanto mais espaço você tiver, mais fácil você vai vender, mais rápido você vai girar o seu dinheiro, certo? Então, façam sempre essa lição de casa aqui, certo? Nesse ponto da aula, o importante é você saber que você precisa fazer comparativo de mercado. Não é bicho de 7 cabeças. 5 minutos você resolve isso aqui, sentado aí na sua casa, no seu computador, certo? E aí, na análise também, a gente verifica o imóvel, no caso estava ocupado, mas um leilão judicial, né? O mandado de emissão na posse tem que ser expedido pelo juiz da falência. E aí nós concluímos aqui pela participação no leilão e arrematação em terceira praça. Porque na terceira praça, o imóvel estava com 90% de desconto. Então, olha só, não quero que vocês, mais uma vez eu sempre digo, se apeguem a esses valores aqui, ó, 7 milhões. Você pode falar, eu não tenho dinheiro para entrar, mesmo na terceira praça, que o valor de lance sendo 785 mil. Não se apeguem a isso. Eu mostro esses exemplos porque, como eu disse, qual que é o meu método? O meu método é pegar o que eu utilizo para os grandes investidores, que são meus clientes aqui há muitos anos, e transportar esses princípios para os pequenos e médios investidores. Então, a lógica é a mesma. A lógica para os grandes investidores e para o pequeno e médio investidor é a mesma. A estratégia é a mesma. Você vai encontrar, por exemplo, imóveis com esse 90% de desconto aí, em leilão de falência, de imóveis que custam 200 mil no mercado, que você vai comprar ele com 90% de desconto, certo? Então, se apeguem a 2 fatores, ao método e ao percentual de desconto que você vai encontrar para qualquer valor de imóvel, certo? Não quero que vocês desanimem, criando, né? Porque muitas vezes, a gente não dá sequência. O ser humano ele tem a mania de não dar sequência nas coisas, porque ele coloca crenças limitantes como barreira, né, do seu desenvolvimento naquela determinada, né, área de atuação. E a gente não pode permitir que crença limitante venha a impedir a gente de avançar na vida, certo? Então, aqui é um exemplo de uma arrematação grande, eu concordo. Só que você que é pequeno investidor, você também tem condições de fazer o mesmo percentual de lucro. O mesmo percentual de lucro. Você pode começar hoje nos leilões de imóveis aí com 50, 100 mil reais, você consegue começar. E se você tiver o método correto, saber fazer, né, o que a lição de casa, você vai ter percentuais de lucratividade aí tão grandes quanto esse aqui, dessa análise que eu mostrei para vocês. Agora eu vou mostrar uma análise de um leilão, um outro cliente aqui do escritório, de um leilão extrajudicial. Vocês se lembram do leilão extrajudicial que nós estudamos na última aula? Aquele que tem 2 praças negativas registradas, que, portanto, não há preço vil? Vocês se recordam desse leilão? Quem se recorda, manda um joinha aí, quem se recorda, para mim saber exatamente as pessoas que estavam, né, que sabem. Ótimo, aí. Bastante gente se recorda, bastante gente. Então, esse aqui é um tipo desse leilão. É um leilão desse tipo. Diego, nós vamos abrir para dúvida logo após terminar de expor aqui, tá bom? Você já está na fila aí, continue com a mão erguida, tá? Então, da mesma forma aqui, olha só, da mesma forma, começa com uma descrição. Nós vimos aí o depoimento do Diego, né? Ele teve um problema na descrição do imóvel. Você precisa conferir essa descrição, no mínimo, com a matrícula do imóvel lá no leilão judicial, né? Porque lá tem também o auto de penhora. Mas aqui no leilão
extrajudicial, que é o caso dessa análise, você vai conferir apenas com a matrícula, porque aqui não tem auto de penhora. Então, você vai conferir com a matrícula, descrição do imóvel, primeiro passo, bate, certo? Segundo passo, objeto, né? Isso aqui já é uma questão técnica, né? Análise jurídica e tal. Modalidade do leilão, extrajudicial. Primeiro leilão, nesse caso, esse exemplo prático aqui. Olha só o preço desse apartamento no primeiro leilão. R$ 4.583.552,01. Aí, olha só. Isso aqui é um exemplo prático do que nós estudamos na outra aula. Leilão extrajudicial com segunda praça registrada. Olha por quanto que esse apartamento foi no segundo leilão. R$ 1.258.578,69. Olha o percentual de desconto. Olha o percentual de desconto. Você aqui, quem é melhor de matemática, ele pode dizer, mas é praticamente o quê? 80%. Eu não sou muito bom de matemática. 80% quase aqui, quase 80% de desconto no segundo leilão extrajudicial, que já tinha 2 praças negativas registradas. Mas, para o tópico dessa aula aqui, eu quero mostrar novamente aqui a forma como você vai fazer a análise do comparativo de mercado. Você precisa fazer essa análise comparativa de mercado. Então, aqui tem descrição, né, do imóvel comparativo, descrição do imóvel, que é ali comparativo de mercado, certo? Essa descrição, você vai pegar lá no site, vai ver se bate com a descrição do imóvel que está sendo levado a leilão. Nosso parâmetro aqui da avaliação lá, que consta do leilão, esse aqui é extrajudicial, 4.500 e poucos mil, né? Área privativa, 171 metros quadrados. Área total, 329 metros quadrados. E aqui nós estamos trabalhando com comparativos de mercado, que você vai pegar nos sites, né? Aqui nós pegamos o primeiro, ó, Chaves na Mão, os 3 do Chaves na Mão, certo? Pegamos no mesmo prédio 3 comparativos. Um foi 4,5 milhões, outro 5 milhões de reais e o outro 4.350.000. Deu um total aí, no primeiro aqui, ó, de 26 mil e poucos reais o metro quadrado, o outro 29 mil, já destoou, e o terceiro 25 mil. No final aqui, nós temos um valor de mercado, olha aqui, levando-se em conta, os parâmetros, está em azul aí, destacado. O imóvel está subavaliado na primeira praça, já que o valor extraído da média de mercado perfaz R$ 4.616.664,84. Ele está um pouquinho só subavaliado, mas, na verdade, isso aqui é detalhe, né? Ele está com a avaliação correta, né? Pela nossa avaliação, deu um valor a mais. Deixa eu dizer para vocês outra coisa. Isso aqui, essa média é infalível, viu? É infalível. Você vai fazer a média e fazer essa média é importante porque você vai encontrar leilões extrajudiciais que não têm avaliação. Você vai ver lá no site do leiloeiro sem avaliação. E aí, muitas vezes, você corre nesse leilão porque não tem uma avaliação e está lá facinho de você fazer o comparativo de mercado. Certo? Então, do ponto de vista... Aí você também, nós já olhamos lá no outro exemplo, ônus e dívidas a gente vai analisar, não é objeto desse tópico da aula agora, né? Mas você vai ter que analisar os ônus e dívidas, ver o que o edital diz, né? E aí, no caso aqui, o imóvel estava ocupado, aqui é diferente daquele outro exemplo, porque leilão extrajudicial, você tem que entrar com ação de missão na posse, quando ele estiver ocupado, certo? Então, nesse primeiro tópico aqui, vou parar a apresentação desses exemplos e vou voltar lá para os slides, para a gente continuar da sequência na nossa linha de raciocínio. O que é que eu quero que vocês aprendam de tudo que eu falei até agora aqui, porque a nossa aula ela tem uma dinâmica pedagógica, né? Então, de tudo o que eu falei até aqui, você
precisa ter para você que antes de qualquer coisa, você, quando você vê uma oportunidade, perca 10 minutinhos que você não vai estar perdendo do seu dia ali e faça esse comparativo de mercado antes de dar o próximo passo, certo? Se ele for aprovado nesse comparativo, não quer dizer que você já vai participar, porque para você, né, o tema da nossa aula hoje, vou voltar aqui, para a gente não esquecer, o que é o meu compromisso hoje com você? É ensinar os aspectos que você deve observar na análise da oportunidade, certo? Então, o primeiro aspecto, aquele que vai falar, olha, conferir, esse é o valor mesmo da avaliação, ou conferir, não tinha avaliação, mas eu vi no mesmo prédio lá, esse valor compensa de praça única, né? Geralmente, quando o leilão já é extrajudicial e ele já teve 2 leilões negativos, ele é feito em praça única, geralmente. Então, compensa eu seguir. Por quê? Porque eu fiz o comparativo de mercado, né? 10 minutinhos, você vai fazer o comparativo de mercado. E aí, o segundo aspecto, segurança jurídica. Segurança jurídica. E aqui eu volto novamente e digo, né, porque eu não vou parar de repetir isso, eu falo aqui para um público composto de 3, né, perfis. Advogado, né, advogado que atua e advogada que atuam, né, nessa área, né, que é um mercado que está crescendo muito. Outro, investidor, investidora. E o outro, empreendedor em leilões. Quem me acompanha sabe que eu ensino essas 3 portas de entrada no mercado de leilões, sendo que 2 delas, a de empreendedor e a de consultor jurídico, você pode entrar sem nenhum centavo, do mais absoluto zero mesmo. Então, outro aspecto é a segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela se faz primeiro analisando o edital. Você precisa ler o edital. Naqueles exemplos aqui de análise que nós tratamos aqui, eu mostrei para vocês que você precisa ver se a descrição do edital está conforme a matrícula, para você não ter dor de cabeça nos leilões, tanto nos leilões judiciais quanto extrajudiciais. Pelo amor de Deus, façam isso. A probabilidade de ocorrer um problema é pequena, mas a nossa finalidade, né, a finalidade de vocês estarem aqui, 8h36 da noite, de uma quarta-feira, estudando, a finalidade é que vocês exerçam, né, coloquem em prática o plano que vocês têm para a vida de vocês de forma excelente. Né? Nós não estamos aqui trabalhando para fazer algo medíocre no mercado. Não, medíocre não serve para a gente. Para a gente tem que ser excelente. Então, para ser excelente, mesmo que a possibilidade, a probabilidade de ocorrer um erro na descrição, mesmo ela sendo uma probabilidade pequena, você precisa fazer a lição de casa e olhar ali a descrição no edital, se ela bate com a descrição da matrícula, certo? O edital obrigatoriamente tem que fazer remissão à matrícula, mas ele também tem que descrever o imóvel. E aqui eu chamo a atenção para alguns leilões extrajudiciais em que há um edital genérico, em que não há, né, em que não há descrição específica daquele imóvel, há uma descrição de vários imóveis, né? Então, você tem que procurar, né, saber ali, né, muitas vezes nem está no edital, está no edital suplementar que eles fazem, ou numa informação, aqueles folder, né, que eles também fornecem, ali, digital ali, né? O fato é que você precisa se certificar dessa descrição, tá bom? Coisa simples. Primeiro passo na análise do edital. Verificar se você está realmente comprando aquilo que está no edital. O edital que está na matrícula se bate com o edital, né? Porque se você comprar algo, né, que o edital descreve uma coisa e a matrícula é outra, você vai arrumar um problema. Você pode anular isso aí, né? Pode anular pelo erro da descrição. Mas quem que quer comprar confusão nos leilões? Eu não quero. Eu quero comprar imóvel e fazer com que vocês comprem imóveis com lucratividade e paz, né? Comprar
e para dormir em paz. Não trazer problema, litígio, né? Ter que entrar na justiça, não. A finalidade nossa é evitar que isso aconteça. Primeiro ponto é esse, ver a descrição. Depois você vai ver outros aspectos no edital. Você vai ver no edital aspectos relativos ao IPTU. Por quê? Porque mesmo o artigo, olha só, veja bem, a lei, artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, ele diz que, no caso de arrematação, os valores de IPTU devem ser pagos pelo produto da arrematação e não devem, consequentemente, ser uma responsabilidade do arrematante. O produto da arrematação tem que pagar o débito tributário, certo? Mas, na prática, quem manda é o edital. Olha que absurdo. Por quê? Porque a jurisprudência, né? Quem está acompanhando a gente há mais tempo sabe, né? Já que eu sempre falo, jurisprudência. Pensou em jurisprudência e imagina uma voz dos tribunais, né, de vários julgadores falando a mesma coisa. Né? A jurisprudência, inclusive lá do Superior Tribunal de Justiça, né, que é a corte máxima em análise de direito federal, né, relativo à lei federal, né, o Supremo é a Corte Constitucional, o STJ é a corte maior em termos de lei federal. Então, esse tribunal, né, superior, ele julgou já que o que manda é o edital, no caso de IPTU, por exemplo. Então, você tem que olhar lá se o edital prevê que a responsabilidade pelos débitos do IPTU é sua, né, como arrematante, porque se o edital prevê, você vai ter que pagar. Né, e você não pode alegar ignorância depois, porque o edital foi publicado. Por exemplo, também, dívida de condomínio. Você precisa olhar as dívidas de condomínio também ali, se elas são de responsabilidade ou não do arrematante, se elas existem ou não existem, e se são de responsabilidade do arrematante. Nós vamos seguir aqui, né, com mais cuidado aqui, mas no final eu vou citar alguns exemplos que você precisa, com mais frequência, se antenar no edital para não ter problema, certo? Outra coisa, analisou o edital, tome nota aí, está analisando o edital, né, ali, olhe também a descrição que consta lá no site do leiloeiro. Porque muitas vezes, olha que absurdo, o Superior Tribunal de Justiça também diz isso, não sou eu que estou dizendo. Se o edital lá for omisso com relação a débito de condomínio e débito de IPTU, mas a descrição do site do leiloeiro disser que tem débito de condomínio e débito de IPTU e que o arrematante vai pagar, não adianta você depois discutir que o edital era omisso, infelizmente, porque legalmente você deveria ganhar essa demanda. Legal. Mas, na prática você não vai ganhar, porque, né, um Superior Tribunal de Justiça tem julgados que dizem que a descrição do site do leiloeiro ela é complementar e suplementar, né, ao edital. Então, ela complementa, né, o edital. Então, cuidado. Aí vai uma dica preciosa. Viu? Sempre que você for arrematar, você deve abrir uma pastinha lá no seu computador, uma pastinha virtual no seu computador. E nessa pasta, você precisa ali colocar toda a documentação que você levantou lá no site do leiloeiro. Você vai colocar a matrícula, o edital nessa pasta, e você vai também colocar, né, isso aí é algo imprescindível, você não pode abrir mão de fazer isso. Você vai fazer um print da tela do site do leiloeiro, onde consta a descrição do imóvel, certo? Geralmente, eu faço uma cópia dela em PDF, né, para os meus clientes e para mim mesmo, e coloco nessa pasta virtual, certo? Hein, Sandro? Nós vamos abrir para pergunta no final, tá bom? Fica com a mão levantada aí. Fica com a mão levantada que nós vamos abrir pergunta. Aqui nem a gente... Até meia-noite eu tenho tempo aqui para responder pergunta. Fica tranquilo, todo mundo aí, viu? Então, essa descrição no site do leiloeiro, você precisa ter cuidado. Por isso que você tem que fazer... tem muita gente que faz print, né, dos meus alunos, assim, que eu já orientei. Eu faço, na verdade, uma impressão em PDF e coloco nessa pasta, certo? Por quê? Por que eu faço isso? Porque o Superior Tribunal de Justiça disse que, né, julgou que o site do leiloeiro, ele
a descrição que tem ali, ela complementa o edital, né? E se o edital for omisso com relação a débito, condomínio e IPTU, o site do leiloeiro constar na descrição que é responsabilidade do arrematante, eu não vou poder brigar. Então, eu sempre tiro essa cópia, né, em PDF ou um print, se você preferir, para que você possa comprovar que na descrição do site do leiloeiro não falava nada de dívida, certo? Matrícula. Você tem que olhar a matrícula, né? Nós acabamos antecipando já nessa aula lá, logo no início, mas eu volto a repetir, porque na matrícula vão constar o que na matrícula que é importante para você. Você precisa saber, não é bicho de cabeça. Pegando e lendo, você já vai resolver o problema. Você precisa conferir a descrição do imóvel, se é a mesma que consta no site do leiloeiro, que consta no edital, né? E no site do leiloeiro também, né? Porque o edital vai estar lá. Se a descrição do imóvel é a mesma, se confere. Se a numeração da matrícula bate, é o óbvio. E se nessa matrícula tem os ônus que tem nessa matrícula. Todos os ônus. Né? Se, por exemplo, tiver lá uma penhora de outro processo e for um leilão judicial, você tem que verificar com o leiloeiro, né, ou no processo lá específico, se houve uma intimação daquela pessoa física ou jurídica que tem aquela penhora ali sobre aquele imóvel, que tem um certo direito ali sobre o imóvel. Você pode também entrar lá e ver que existe uma hipoteca nesse imóvel, feita por um banco, por exemplo. Aí você tem que checar se esse banco foi intimado do leilão para você não correr risco de anulação, certo? Então, a matrícula é importante que você analise por esses dois aspectos. Né? Primeiro, a descrição, né, do imóvel, para ver se bate, ok? Segundo, para você ver se não tem alguém, né, por exemplo, no leilão judicial vai acontecer mais isso, alguém que tem um direito sobre aquele imóvel e que consta da matrícula. Vai constar obrigatoriamente da matrícula. O que não está na matrícula não existe no mundo, certo? Então, não preocupe com coisa que não está na matrícula. Então, você vai olhar na matrícula se tem alguma constrição ali, algum ônus, e se tiver, você tem que se certificar que aquela pessoa que tem direito àquele ônus, que ela foi intimada da realização do leilão, certo? Então, por isso que é importante você olhar a matrícula. Aí, aqui vem alguns exemplos, né, de necessidade, né, mesmo de olhar o edital. Nua propriedade. O que é a nua propriedade? Nua propriedade é aquela propriedade despida do direito de uso e gozo do imóvel, e gozo dos frutos, né? E aferição ali dos frutos, né, do imóvel. Então, o que acontece? Já aconteceu de vir aqui no meu escritório, aqui, né? Aqui na minha sala, dentro do meu escritório, sentar bem aqui na frente, e um casal que tinha comprado um imóvel num leilão de nua propriedade e que veio reclamar. Por quê? Porque eles descobriram, depois que arremataram, que eles não poderiam tomar posse do imóvel. Aí eles já vieram aqui com a documentação em mãos e eu então, analisei ali de pronto e falei, olha, infelizmente, vocês não podem reclamar, não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar aqui, porque consta do edital que se tratava de uma nua propriedade. E o que é a nua propriedade? A nua propriedade é aquela propriedade que não tem direito à posse. Vamos simplificar aqui o conceito. Por que não tem direito à posse? Se eu sou proprietário. Porque existe uma cláusula de usufruto nesse imóvel. Usufruto vocês já devem ter ouvido falar bastante, porque é algo muito corriqueiro, né? Vocês que não são da área jurídica. Usufruto é usufrutuário é aquela pessoa que tem direito de usar o imóvel, mas ela não é dono. Ela não é proprietário ou proprietária do imóvel. Ela tem o direito de posse, né? Quer ver um exemplo? Por exemplo, um pai e uma mãe que tem, né, uma casa. É o único bem que eles têm. E eles têm um único filho. O que eles fazem para evitar, por exemplo, que tenha necessidade de inventário? Eles
doam esse imóvel para o filho, mas mantêm o usufruto do imóvel. O que quer dizer? Eles vão ficar naquele imóvel até morrer, porque geralmente é estabelecido o usufruto vitalício, certo? E aí o filho, ele tem o quê? A nua propriedade. A nua propriedade. Ô, Leonardo, nós vamos abrir para pergunta, tá? Agorinha, já está terminando aqui, tá bom? Nós vamos abrir para pergunta. Aí eu vou responder quantas perguntas forem necessárias, tá bom? Valeu. Então, esse filho, ele vai ser o nu proprietário do imóvel, vai constar lá da matrícula. Aí, esse filho vai e contrai uma dívida aí no mercado, qualquer tipo de dívida. Aí, ele perde o processo, entra na execução, e aí o juiz manda penhorar bens em nome dele. Não encontra nada além da nua propriedade. O que o juiz vai fazer? Vai penhorar a nua propriedade. Vai tirar os pais dele lá do imóvel? Não, porque eles são usufrutuários. Eles têm direito de usar o imóvel, né? E como o usufruto geralmente ele é estabelecido vitalício, de forma vitalícia, esse usufruto só vai terminar quando a pessoa que tem o direito ali morrer, né? Então, mas isso não impede que o juiz determine a penhora da nua propriedade. E aí, essa nua propriedade penhorada, ela vai a leilão. E aí, se você comprar sem olhar o edital e verificar que é uma nua propriedade, você vai estar substituindo, né, se subrogando no lugar do nu proprietário, que era o filho ali daquele casal. E aí antes ele que estava esperando o falecimento para poder tomar posse, né? É até uma coisa macabra, Deus me livre, está repreendido. Mas, assim, infelizmente acontece. Aí agora é você, como arrematante, que vai ter que esperar o falecimento dos usufrutuários, se for mais de um, certo? Se for mais de um. Então, leilão de nua propriedade. Se você não tiver um interesse específico no imóvel, algo específico mesmo, muito específico, fora do lucro. Se você não tiver um interesse específico, a minha orientação é que você fuja desse leilão. E como você vai detectar esse leilão com segurança? Lendo o edital. Lendo o edital. E esse casal que eu comecei contando aqui o exemplo, eles não conseguiram se desfazer da arrematação. Eles foram obrigados, porque eu orientei eles o seguinte: ou vocês assumem isso, ou vocês vão pagar a multa que foi fixada pelo juiz, e vocês ainda podem responder um processo criminal, né? O artigo 358 do Código Penal, né? Porque você frustrou uma alienação judicial. Então, isso aí é grave, certo? Tem que ler o edital. Não estou aqui para assustar vocês, de forma alguma. Estou aqui para ensinar vocês. Coisa simples, gente. Simples. É difícil para quem não sabe o que é numa propriedade. Vocês sabem. Vocês sabem que você vê lá numa propriedade, já fala, olha, estou fora porque eu não vou tomar posse disso aqui, vou partir para outro. Certo? Ok? Vamos lá. Outro exemplo. Direito sobre o imóvel. O direito sobre o imóvel que eu falo aqui a leilões, você tem que olhar o edital. Olhar o edital, olhar a descrição com cuidado. Porque o que pode, às vezes, estar sendo levado a leilão é o direito que a pessoa tem sobre o imóvel. Vou citar aqui o exemplo para ficar fácil. O que a lei diz e a jurisprudência, né, que é a manifestação do Poder Judiciário, né, de forma reiterada, diz? Diz assim, aquele imóvel que tem contrato de alienação fiduciária, ele não pode ser penhorado, ou imóvel. Por quê? Porque ele pertence ao banco. Via de regra, é o banco que empresta o dinheiro, né? Que faz um empréstimo para o banco, financiamento, com cláusula de alienação fiduciária. Então, não pode ser penhorado o imóvel. Mas, pela lei, o direito que a pessoa tem sobre aquele imóvel pode ser penhorado. Porque esse direito tem um valor econômico. E qual que é o valor econômico? A quantidade de prestações que ele já pagou e que abateu no saldo devedor, entenderam? Estão entendendo? Se estiver entendendo, manda um joinha aí para mim saber que vocês estão sintonizados. E o que acontece? Quando é penhorado, como o imóvel não pode ser penhorado, como o imóvel não pode ser penhorado,
O Clésio não tá conseguindo. Clésio, vou voltar aqui então, aí, por isso que é bom. O Rafael também não. Olha só, bom, por isso que é bom essa interação aqui. Eu vou voltar. Você tem lá, você pega o edital. Foi bom pedir para mandar o joinha. Porque alguns mandaram que não estão entendendo. Eu vou voltar. Leilões de direito sobre o imóvel. Quando você vê lá no edital que o que está sendo leiloado é o direito sobre o imóvel, você está comprando, na linguagem mais coloquial aí, mais popular, você está comprando o ágio desse apartamento. Não sei se vocês lembram, lá atrás existia uma modalidade de compra de ágio de apartamento. O pessoal falava comprar a chave, aí a pessoa tinha que pagar as prestações do nome da outra. Isso aí acontecia informalmente. Né? Isso aí era até ilegal. Né? Mas o que acontece? Quando você vê que é direito sobre imóvel, se você arremata, você vai se responsabilizar pelo saldo devedor do contrato de alienação fiduciária. Aquele que estava ali como devedor no contrato de alienação fiduciária, ele vai perder o direito sobre o imóvel e você vai substituir ele, só que você vai ser responsável pelo pagamento do saldo devedor. Entenderam agora? Os dois que não tinham entendido? Por quê? Porque o que está penhorado... Aê, ótimo, Rafael. Aê, Clésio, beleza, que bom, muito bom. A intenção é essa mesmo. Aqui a gente não deixa ninguém para trás, que ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos junto, né, seguir junto, né? Importante, muito importante estar tendo essa interação. Foi muito bom ter perguntado, porque realmente é um tema que às vezes complica. Então vocês têm que verificar, quando vocês analisarem o edital e verem que é direito sobre imóvel, você já sabe que você está adquirindo um direito sobre aquele imóvel, que aquele imóvel tem um financiamento e que você vai ter que assumir esse financiamento. E quando tiver isso no edital, você tem que ver, para ver se a proposta, se a oportunidade é boa, você precisa se certificar qual o valor do saldo devedor. Como que eu vou saber isso, professor? Leiloeiro. Se ele não colocou lá no site, ele já está errado. Ele tem que colocar. Mas se ele não colocou, você já sabe. Se você vai arrematar um imóvel, né? Não é bem propriamente, juridicamente, não é o imóvel. Se você vai arrematar o direito sobre o imóvel, você tem o direito de saber qual o valor que você vai assumir de dívida, certo? Porque muitas vezes você arremata por 100 mil reais um direito sobre o imóvel, mas aí você vai ver lá, tem um saldo devedor de 300. Aí você vai fazer conta. Porque se o imóvel valer 800, compensa, né? Porque você vai assumir as prestações, certo? Então, isso tudo vocês vão ver no edital, certo? Fração ideal. Outra coisa. Fração ideal. O leilão de fração ideal, você também vai verificar no edital. Esses aqui são exemplos, tá? Esses aqui são exemplos. Ótimo, pessoal. A hora que eu abrir a pergunta, quem já está com a mão levantada, já pode começar a fazer, tá? Já pode começar a fazer as perguntas, tá bom? Pode ir levantando a mão, mas aí eu vou chamando por aqui, a gente já vai esclarecendo as dúvidas. Quem mandou no chat também, pode levantar a mão para a gente saber, porque daí, conforme for, eu leio lá no chat, tá bom? E respondo. Então, o leilão de fração ideal, você também vai verificar lá lendo o edital. E acontece muitas vezes da pessoa comprar a fração ideal do imóvel, achar que comprou o imóvel todo, achar que fez um bom negócio porque não analisou o edital e comprou só a fração ideal. A fração ideal ela acontece assim, por exemplo, A, B e C são donos de um imóvel. A contrai uma dívida, está lá na matrícula, ó, 33% de cada um. 33,33% de cada um. 1/3 para cada do imóvel. E aí o sujeito A, contrai uma dívida. E aí ele só tem aquele patrimônio. O juiz vai mandar penhorar a fração ideal daquele imóvel. A fração ideal, aquela fração que pertence àquela pessoa, para que ela seja levada a leilão. E aí, se você arremata um leilão desse sem ler o edital e sem verificar, né, a descrição do leiloeiro ali também, que se trata de um leilão de fração ideal, você vai comprar gato por lebre, porque você vai comprar lá, por exemplo,
33% do imóvel, achando que está comprando tudo, está comprando só uma fração ideal. Então, a fração ideal é quando o imóvel ele tem uma copropriedade, são vários proprietários e apenas um contrai a dívida e esse imóvel vai a leilão judicial, certo? IPTU nós já falamos, acabei antecipando, mas eu vou repetir aqui. É importante você olhar o edital, porque mesmo a lei dizendo no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que o valor de débito IPTU nas astas públicas deve ser pago pelo valor da arrematação, né? Ali subrogando no valor da arrematação, com o produto da arrematação, e não pelo arrematante, mesmo havendo essa disposição na lei, a jurisprudência, o que os tribunais diz é que se o edital ou a descrição do site do leiloeiro disser que o IPTU é responsabilidade do arrematante, mesmo que o edital for omisso, vai ser responsabilidade do arrematante. Então, você tem que olhar esse aspecto, tanto no edital quanto na descrição do site do leiloeiro. Tudo aqui que eu falei, você tem que olhar tanto no edital quanto na descrição. Condomínio é a mesma coisa. Dívida de condomínio. Descrição no site do leiloeiro e edital para você. Aí, se a descrição do site do leiloeiro for omissa e o edital também omisso, pode entrar, porque eles não vão poder te cobrar depois, certo? Eles não vão poder te cobrar depois, porque daí seria um absurdo. E nós já estudamos, né? Aqui eu ainda não dei essa aula, mas lá na mentoria nós já estudamos sobre o princípio da publicidade dos leilões. Que não, a publicidade dos leilões não é só do dia e da hora do leilão, não. É das regras também. Você tem direito de saber previamente as regras do leilão. Então, se nem a descrição no site do leiloeiro e nem o edital disserem nada, você não pode ser responsabilizado nem por dívida de IPTU, nem por dívida de condomínio. Certo? Então, voltando aqui, só para a gente fazer o fechamento e abrir as perguntas, nosso objetivo hoje é que vocês aprendessem os aspectos a se observar na análise da oportunidade. Eu espero que tenham gostado e agora vamos abrir para perguntas aqui, certo? Sandro, pode falar. Sandro. José Carlos. Oi, boa noite. Oi, José. Bom, pode falar. Tudo bem? Eu tenho, são 2 ou 3 dúvidas aqui. Uma que eu cheguei a ver em jornais, leilão de praça única. Isso aí que seriam esses leilões? Uma praça só e mais nada? Isso. Esses leilões, eles são leilões geralmente que ocorrem extrajudicialmente e ocorrem após ter havido 2 leilões negativos já averbados lá na margem da escritura lá, da matrícula do imóvel, entendeu? Então, esses leilões, o que nós ensinamos, geralmente esses leilões não vêm com avaliação do imóvel. Então, use a estratégia que nós ensinamos hoje aqui para você saber mensurar a avaliação do imóvel, né? Principalmente se ele for num condomínio, né? Mas esses leilões de praça única, eles geralmente são muito bons. Na aula passada, nós estudamos aqui todos os aspectos legais dele, não sei se você estava, são leilões muito bons, viu? Tá. Posso fazer mais uma? Pode, sim, senhor. Tá. Não, eu queria saber, por exemplo, se o proprietário está com indisponibilidade de bens, isso impede o imóvel de ser leiloado? Não. Não impede porque a indisponibilidade ela é baixada automaticamente, certo? Eu já vi casos de haver indisponibilidade absurdamente, porque é um absurdo mesmo, em leilão extrajudicial de alienação fiduciária, haverá uma indisponibilidade, o juiz botar uma indisponibilidade lá na matrícula, só que não há como essa disponibilidade ela prevalecer, porque o imóvel não é daquela pessoa, o imóvel é do banco, é uma propriedade resolúvel ainda, né? Então, a disponibilidade é a mais simples de todas, porque a disponibilidade, ela diz assim, ela não é garantia de dívida nem nada, a disponibilidade não precisa nem intimar ninguém, né? Além do próprio devedor ali. Por quê? Porque ela é só assim, ó, ela diz assim,
juridicamente falando. A indisponibilidade diz assim, ó, fulano, você não pode vender esse bem, nem transferir para ninguém, você. Só que quando o leilão acontece, não é a pessoa que está vendendo ou transferindo, ela está sendo obrigado, né? Porque eles estão tomando aquele direito dela. Então, indisponibilidade é baixada automaticamente, certo? Certo. Ok, obrigado. Sandro! O Sandro... E aí, professor? Ô, meu Boa amigo. noite, tudo bem? Bom, o Sandro a gente já conhece há um tempo, né, Sandro? O Sandro compra bastante imóvel de direito, né? Sim, sim. Estamos aí na caminhada, né? Absorvendo alguns ensinamentos. Que bom que você está aqui. Pode perguntar. Vamos lá. Quando eu levantei a mão, na verdade, era para falar sobre aquelas informações do edital, né? Que o STJ entende que a plataforma é complementar ao edital, né? As informações. É muito Sim. injusto porque pode ter alteração posterior, né? Mas o senhor já respondeu a pergunta falando dos prints na tela, né? Que aí já dá um pouco mais de garantia. Exatamente. Mas, enfim, agora uma outra questão. Com relação aos direitos, a matrícula e a escritura, se houver algum impedimento para ser lavada a escritura, tem que tomar algum cuidado com relação a isso? Com relação aos direitos do fiduciário? Não, isso aí não. Por quê? Porque o imóvel não pertence à esfera patrimonial dele ainda. Né? É uma propriedade irresolúvel. Se você compra o direito, você vai ser subrogado no lugar dele e você vai assumir lá o saldo devedor. E você tem que pegar, né, dar continuidade, a partir dali é você, entendeu? Então não tem problema. Certo? Sim, interessante sua pergunta. Por quê? Porque nesse caso aí também tem que haver uma intimação lá do banco do banco que financiou. Muito bom você ter feito a pergunta. Tá? O banco, ele é terceiro interessado ou é parte do processo? Não, ele é terceiro interessado. Nesse caso, quer ver um exemplo? Foi bom sua pergunta. Ó, um exemplo. Por exemplo, aqui. A pessoa compra um imóvel financiado. Ela está pagando as prestações religiosamente em dia. Não está nada atrasado. Mas ela atrasou o condomínio. E aí o condomínio entrou na justiça contra essa pessoa. E aí penhorou o quê? Não pode penhorar o apartamento, o imóvel. Ela vai penhorar o quê? Os direitos da pessoa. E ela está lá em dia com a prestação. Só que daí, se chegar aí a leilão esses direitos, ela vai perder o direito, ela vai ser tirada do contrato de financiamento. Aquilo que ela pagou vai ser transferido como crédito para quem arrematar, e essa pessoa que arrematou vai continuar o contrato até o final. Entendeu? Perfeito. Entendi. Obrigado, professor. Desculpa, parabéns pela aula. Bom mesmo. Nesse caso, qual foi o caso que o senhor falou, professor? Ô, Leonardo, pode falar. Desculpa interromper. Eu prestei atenção, só não entendi o nome do caso que o senhor falou. Não, desculpa, tá meio ruim seu áudio para mim aqui. Fala. Peraí, só um pouquinho. Tá. Melhorou? Melhorou bem? Desculpa. Boa noite a todos. Só complementando a pergunta do Sandro aí, qual que é essa modalidade que o senhor falou? Modalidade, é um leilão judicial de direitos do fiduciante. Ah, tá ótimo. Legal. É isso, direitos do fiduciante. Muito obrigado. Pode continuar aí. Aí, Leonardo, só complementando, Leonardo, sempre que você participar desses leilões, o alerta que eu faço quando você vê no edital é você verificar qual o saldo devedor que você vai assumir lá no contrato de financiamento, certo? Certo. É isso aí. Legal. Obrigado. Valeu. Professor, desculpa incomodar mais uma vez. Pode falar. Na linha do raciocínio da pergunta anterior. Esse exemplo interessante que o senhor deu aí a respeito do condomínio, quem assume a dívida do condomínio? Como que funciona essa dívida aí? Não, aí a dívida vai ser quitada com o valor que você pagar na arrematação dos direitos, entendeu? Ah, sim, entendi. É isso Maravilha. aí. Muito obrigada. Nada. José Carlos, pode falar de novo. Você tem mais alguma coisa ou porque ficou levantado? Não, ficou levantado, mas eu vou aproveitar que eu tenho mais uma perguntinha. Tá. Eu queria saber se, por exemplo, na terceira praça, o banco pode estipular algum valor mínimo a ser pago ou não. Aí o valor é livre mesmo. Não, olha só, você tem que terceira praça, quando a gente fala, lógico que você vai encontrar leilão extrajudicial terceira praça também,
Por quê? Porque depois do segundo leilão negativo registrado, o banco faz a modalidade que ele quiser. Mas a terceira praça, geralmente, você vai encontrar só no leilão, mais no leilão judicial de falência. E aí a lei diz que não há preço mínimo, mas o juiz pode fixar um preço mínimo. Né? Naquele caso ali, nós vimos, que eu mostrei aqui no começo da aula, do leilão de falência, ele fixou um preço do valor com 90% de desconto, né? 10% do valor da avaliação. Então, pode haver uma fixação, mas a lei diz que não precisa haver uma fixação de preço mínimo, entendeu? Ok, obrigado, viu? Pode nada. Evaldo, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. A minha dúvida aqui, na verdade, acho que é mais uma curiosidade aqui sobre os direitos sobre o imóvel. O valor da arrematação vai pagar o condomínio, né? Como, por exemplo, se for uma execução de condomínio. Isso, exato. Vamos pegar esse exemplo. Vai quitar o condomínio. Certo. Digamos que o valor de arrematação foi 80 mil e o condomínio, a dívida condominial é 40. Sim. Essa diferença do excedente, para quem que fica para o mutuário anterior, vai para o condomínio? Só me esclarece como que é isso aí. É mais uma curiosidade do que uma dúvida. Olha, eu gosto demais dessa dinâmica, sabe? Eu gosto demais dessa dinâmica. Uma pergunta excelente. Está na lei. Quando o produto da arrematação ultrapassar, né, o valor ali no leilão judicial, deve ser devolvido, passado para o devedor. Ótimo, ótimo. Obrigado. Ele vai perder os direitos, mas vai ganhar ainda um dinheiro ali do que sobrou ali. Tá bom? Entendi. Obrigado. Nada. Levi, pode falar. Ô, professor Carlos, uma boa noite. Boa noite, Levi. O Evaldo, nosso amigo Evaldo, ele fez a pergunta que eu iria fazer, né? Eu tô num caso concreto que eu vendi uma propriedade para um investidor e ele me deu um imóvel de alto padrão aqui em Goiânia que ele arrematou em leilão, tá? Certo. Então, eu não dei posse ainda, estou esperando, tá? Só que o processo deu uma demorada por conta do que Evaldo ele citou, ou seja, vamos dizer, o devedor ele está questionando o valor que o Banco Itaú tem que devolver para ele, né? Entendi. O saldo do devedor era 500 e poucos mil e o imóvel foi arrematado em 1.148.000. Sim. Né? E o juiz abriu o prazo, né, de 15 dias úteis. Esses 15 dias úteis foi segunda-feira agora, né? Aí a minha pergunta: o juiz ele tem um prazo para poder liberar a escritura lá junto ao cartório, porque o cartório fez uma, como chama, exigência, né? E tem que o juiz ele precisa dar esse despacho para liberar a escritura. Quanto prazo, tempo isso acontece? Então, deixa eu te falar. O que acontece, e eu não vou analisar seu caso, mas o juiz segurar a expedição da carta de arrematação, né, a liberação do imóvel para o arrematante, por conta disso aí, é um absurdo. É o que no direito a gente chama de aberratio iuris. É uma aberração jurídica. Isso. Não pode. Ele não está discutindo, né? Na aula passada, até na mentoria, nós falamos sobre esses casos de pleite, em que o devedor pleiteia a anulação da invalidação da arrematação. Ele não está pleiteando isso. Ele está pleiteando a questão que é entre ele e o banco. E o banco. Isso. A carta de arrematação ela tem que ser expedida normalmente. Então, o que acontece? Tem quanto tempo que arrematou? Foi em novembro de 2023. Já passou qualquer prazo razoável aí. E ele peticionou dia 1º de março, explicando para o juiz que esse assunto é entre o devedor e o banco, né? Esse excedente, esse valor. Né? Exatamente. O que eu faço, hoje mesmo eu falei para o meu pessoal aqui, minha equipe, tem uma juíza em São Paulo, no estado de São Paulo, que está, assim, criando um óbice para concluir a arrematação. Amanhã eu estou entrando no CNJ. Eu posso até te passar o contrato, o processo depois no... Pode mandar no privado. Pode mandar, tá bom? Valeu, professor. Obrigado. Beleza, valeu nada, eu que agradeço. Isaac, pode falar. Professor, boa noite, obrigado aí pela oportunidade. A minha dúvida é o seguinte,
Pelo que eu entendi, são duas situações. Existe, então, o leilão de direitos e existe a penhora sobre os direitos. É isso mesmo? São duas situações diferentes? Veja só. Não, aí boa pergunta também. Aquele leilão extrajudicial em que a pessoa atrasou as prestações, ela não é um leilão do direito. Ela é um leilão do imóvel mesmo, em si. Entendeu? Certo, entendi. Daí, nesse caso, se tem a penhora sobre os direitos registrado na matrícula, como fica? Não, aí veja só. Se tem a boa, excelente, olha só. Você tem dois fenômenos jurídicos aí acontecendo, patrimonialmente falando. Você tem o imóvel que pertence ao banco, que tem a propriedade resolúvel do imóvel, correto? Correto. Você tem o devedor que ele tem os direitos sobre o imóvel, né? E do que ele pagou. Vamos supor que ele, ao mesmo tempo, atrase o condomínio e atrase o banco. O que é que vai acontecer? Se o condomínio penhora os direitos dele, mas o banco faz execução extrajudicial e leva a leilão, mesmo com essa penhora vai se tornar sem efeito. Por quê? Porque ele perdeu os direitos sobre o imóvel. Você entendeu? Foi muito boa essa pergunta também. Uhum. Eu fui claro? Foi sim. Daí, nesse caso, isso então... aí, ele perdeu o direito, a penhora ficou vazia, porque ele não tem mais direito. E essa penhora, ela se torna vazia a partir do registro da consolidação na matrícula? A partir do momento em que ele não purgou a mora, quando ele não responde aquela intimação do banco para a purgação da mora. Ele vai perder o direito sobre o imóvel já ali, porque há a consolidação da propriedade no nome do banco. Entretanto, o banco ainda não pode vender do jeito que ele quiser. Ele tem que levar 2 leilões, como nós falamos na aula anterior. Tá Certo. Só mais uma dúvida complementar, doutor. Daí, ainda assim, o devedor insistindo, né, enfim, juridicamente, em entrar com alguma ação contra o banco, no sentido de não ter sido intimado, qualquer coisa nesse sentido, qual que é o maior risco pro arrematante? Seria um risco final de que ele estaria ali balizado através da evicção, que preza o edital? Exatamente. Aí você tem que olhar no edital se o edital do leilão extrajudicial ele garante contra a evicção. Certo. Garantindo contra a evicção, não importa como proceda ali o processo. Não, ele vai ter que devolver o dinheiro. Tá. Devolver o dinheiro. Deixa eu falar mais uma coisa que é interessante sobre a evicção. Evicção é da seguinte forma. Evicção é a perda da propriedade ou da posse do bem por uma sentença judicial ou administrativa, ou decisão administrativa. Certo? Quando você compra e a pessoa entra com ação, se o edital disser que não garante contra evicção, você corre o risco de perder todo o seu dinheiro. Então, como que você vai se resguardar num leilão extrajudicial nessa questão da evicção? Se o edital for omisso, você está protegido. Está protegido, porque incide a lei, o Código Civil, diretamente, correto? Certo. Se o edital fala que protege, ele está dando um reforço, você está mais do que protegido. Agora, se o edital contiver à disposição dizendo que não protege contra evicção, minha orientação é que não participe do leilão. Certo? Perfeito. Obrigado. Não é nada. Apolo, pode falar. Boa noite, doutor. Tudo bem? Ô, Apolo, bom? É uma dúvida simples aqui. Qual que é, em termos de custo de transferência do imóvel, se aumenta quando é direitos, entendeu? Porque a propriedade tem lá o ITBI e as custas de cartório. Agora, no direitos, aumenta significativo? Qual que é a diferença? O que o STJ diz, e os cartórios teimam em fazer o contrário. O STJ diz que, em caso de arrematação, sempre a base de cálculo é o valor da arrematação. Certo? Mas muitas vezes você vai ter que judicializar isso aí. Mas assim, a questão por exemplo, de início, eu arremato os direitos. Sim. Eu já tributo sobre esses direitos ou vai ser só no final quando eu regularizar junto? Não, aí que tá. Você, nesse caso, obviamente que você vai, 80% dos cartórios aí, dos municípios, na verdade, né? Não é os cartórios, os municípios, eles não vão respeitar essa questão. Só que o que
o STJ diz que é o valor da arrematação em qualquer hipótese. Por quê? Porque é o valor econômico da operação, entendeu? Que você está despendendo. Então, tanto no leilão extrajudicial quanto no leilão judicial, não tem ressalva. O valor da arrematação é a base de cálculo para o ITBI. Mas, como eu disse, eu repito, o valor ali, vai ser questionado pela municipalidade. Eu já trouxe lá na mentoria, você é aluno lá, eu já trouxe exemplo de ação que eu discuti, né? Essa tese, e que prevaleceu. Aí em São Paulo, agora mesmo, semana passada, saiu também uma decisão nossa, determinando que pagasse sobre o valor da arrematação. Eu entendi sua pergunta. Porque vai haver transferência do contrato, né? Nesse caso, vai somar o valor da arrematação mais o valor devido que vai dever ao banco ainda, né? Aí você vai assumir o contrato, vai averbar lá que houve uma transferência do seu direito, entendeu? Sim. Do direito não, seu não. É seu porque você recebeu como arrematante, mas do direito daquele que detinha lá, que estava no contrato. Entendeu? Entendi. ITBI, olha só, Paulo, ITBI em operação imobiliária advinda de leilão é sempre o valor da arrematação. Está pacificado isso na jurisprudência. Só que os municípios, eles não querem aceitar isso aí. Por que eles não querem aceitar isso aí? Porque dá prejuízo para eles, porque a gente compra imóveis, né, muito abaixo do valor que consta até lá na planta deles, né? Eles querem cobrar o valor real de mercado, às vezes, ou o valor da planta que eles têm lá, genérica do município, mas a orientação que eu dou, arrematou, não importa se é direito, não importa se é arrematação direta do imóvel, em leilão judicial, extrajudicial, o base de cálculo do ITBI tem que ser o valor da arrematação. Certo? Tá certo, professor. Obrigado. Paulo? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Professor, eu só queria um esclarecimento na questão de subrogar. Às vezes o edital fala que subroga para o arrematante, às vezes é omisso. Se eu pudesse esclarecer isso aí, por gentileza. Então, o que acontece é o seguinte. Você fala dos débitos, né? Exato, subrogar os débitos, né? O que a lei diz com relação ao IPTU? Que o valor nas arrematações de imóveis, o valor do débito existente de IPTU vai ser subrogado no valor do produto da arrematação. Só que o edital, ele pode, pelo entendimento jurisprudencial dos tribunais, né, majoritário hoje é unânime, o edital ele pode prever cláusula em contrário, dizendo que não incide essa subrogação. Entendeu? Então, você olhe sempre o edital, porque se o edital, por exemplo, se o edital for omisso com relação aos débitos, você está seguro. O edital é a descrição no site do leiloeiro. Mas se ele disser que pertence a você esses débitos, não adianta você invocar a lei. Existe aí alguns focos, digamos assim, positivos na jurisprudência, de resistência, digamos assim, de alguns juízes que ainda aplicam a lei como ela deve ser aplicada, né? Deve subrogar em qualquer hipótese. Mas o STJ diz que é o edital que manda. Então, quando o edital disser não subroga no valor da arrematação, do produto da arrematação, você já tem que colocar na sua planilha aquele valor ali de débito, né, no cálculo seu, para ver se compensa a oportunidade, certo? Eu respondi a pergunta? Correto, correto. Era essa a dúvida mesmo. Obrigado. Certo. Nada. Gente, eu acho que encerrou aqui as perguntas, né? Ao Wellington. Wellington, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se ela é muito aberta, mas é uma dúvida de iniciante, né? Quando a gente está analisando ali um leilão extrajudicial, um edital, e aí consta lá, por exemplo, né, na descrição do imóvel, matrícula e tudo mais, que
que ele tem, além da questão da alienação, né, também ações judiciais, né? O que a gente deveria, nessa análise, se preocupar nesse caso? Ou como proceder, né, com a análise nesse caso? Você fala no leilão extrajudicial, né? No extrajudicial, isso. Deixa eu explicar. Muito boa também. A sua oportunidade está me dando de esclarecer aqui. No leilão extrajudicial ali, não pode haver, a jurisprudência já fixou e está na lei expresso, não pode haver penhora do bem imóvel quando ele tem alienação fiduciária. Não pode haver penhora. Não pode. Porque ele pertence ao banco. Entendeu? O que pode haver é só a penhora dos direitos do devedor. Então, se tiver uma penhora do imóvel, essa penhora é algo errado. Errado. No caso de alienação fiduciária. Né? Se tiver penhora do imóvel, lá o juiz dizendo, está penhorado o imóvel. Isso aí vai dar discussão judicial, porque nós sabemos que está errado, mas até você convencer, às vezes, o cara que está, mesmo ele agindo contra a lei, né? O Apolo que falou anteriormente comigo aqui, ele é advogado, ele sabe, tem outros advogados aqui, sabem como que é, né? Até você convencer, e aí eu já não sei se eu indicaria você participar, mesmo sabendo que o imóvel não pode estar penhorado. Agora, se o que está penhorado está correto, são os direitos, aí você pode comprar no leilão extrajudicial. Por quê? Porque como os direitos estão penhorados, a partir do momento que houve a execução extrajudicial e consolidou a propriedade no nome do banco, a pessoa ali, aquele direito não existe mais. Então, essa penhora vai ser esvaziada. Entendeu? Entendi. Quer dizer, no final poderia ser um caso onde tem uma penhora de direito, mas a Caixa está levando a leilão, por exemplo, por causa da alienação. Exato. Aí, se ela levou a leilão, aquele direito daquela pessoa lá, que também ficou devendo condomínio, por exemplo, que é um exemplo mais prático, aquele direito não existe mais. Então, a penhora vai ser esvaziada, vai ser uma penhora de algo que não existe mais. Entendeu? Entendi. Então, o certo é olhar o processo no detalhe, então, além de fazer toda a análise. Não, na matrícula você já vai ver. A hora que você for no leilão extrajudicial e você vê que tem uma penhora por conta de débito de condomínio lá, aí você tem que mensurar o débito se compensa para você, né? E se você que vai assumir, né? Tem que ver tudo isso. Mas vamos aqui direto na sua pergunta. Se você olhar que tem uma penhora do direito, mas a execução extrajudicial está acontecendo também, quer dizer, ele está devendo em duas esferas, tanto judicial quanto extrajudicial, correto? Só que essa aqui vai prevalecer, por quê? Porque a partir do momento que toma o direito dele extrajudicialmente, ele não tem mais direito nenhum. A penhora fica vazia. Entendi. Entendeu? Beleza. Aí tem que tomar um cuidado de que essa terceira parte aí, que penhorou o direito, tem que ter sido comunicado adequadamente e tudo mais. Isso, aí as intimações. Continua aqui nas aulas que você vai aprender muito, tá bom? Boa. Obrigadão, viu? Uma boa noite aí. Boa noite. Professor, boa noite. Eu fiz aquela pergunta lá, mas a minha não era aquela. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso? Pode, sim, senhor. Vamos lá. A primeira dúvida é a respeito, é uma complementar lá o que o nosso colega aí perguntou, só não lembro o nome. A respeito do ITBI, né? Quando nós vamos pagar, o correto então é pagar, né, para poder passar para o nome, e depois eu peço a revisão junto ao juridicamente para ver se eu consigo rever esse valor ou eu não pago. Boa pergunta também. Hoje aqui tivemos só boas perguntas. Deixa eu dizer, tem duas formas de você fazer. Ou você entra com um mandado de segurança e pede uma liminar para você pagar pelo valor correto, ou você paga e você tem 5 anos para pedir a restituição. E quanto tempo que eles têm mais ou menos para poder restituir? 5 anos também? Aí a ação de restituição, você pode entrar no juizado da Fazenda Pública, assim que sentenciar, né? Assim que sentenciar, aí eles vão recorrer e tudo mais, assim que tiver consolidado, vai pedir uma RPV, que é uma requisição de pequeno valor, né?
e que é como paga os pequenos valores na fazenda, débitos da fazenda pública, e aí você vai receber na sua conta aquele valor. Pode ser das duas modalidades, mas o que eu indico é que você entre com mandado de segurança. Mandado de segurança antes de pagar, né? Antes de pagar, que é rápido, sai rápido. Legal. Agora, Beleza? essa daí era só complementar, agora a minha mesmo. Seguinte, 50% do usufruto do apartamento, no caso, eu tenho o direito do usufruto, certo? Quando que eu perco esse direito do usufruto? É pro resto da vida isso daí? Então, o usufruto, ele pode ser estabelecido por 1 mês, 1 ano, 10 anos ou a vida toda. 99% dos usufrutos são estabelecidos de forma vitalícia, ou seja, para a vida toda. Para minha vida toda, até a minha morte. Isso, quando você faz o usufruto e você é o usufrutuário. Exatamente. Entendi. Tá ótimo. Certo? Muito obrigado. Era essa dúvida. Muito obrigado. Boa noite. Valeu. José Carlos, tem mais alguma pergunta? Tá levantada a mão ainda? Sim, é a última agora, não vou mais perturbar o senhor. Nada, não perturba não. É o seguinte, eu queria saber, por exemplo, se esse valor que consta no edital de IPTU e condomínio, se ele já é um valor atualizado, e se, após arrematar o imóvel, se há possibilidade de a gente ainda fazer uma contraproposta para reduzir esse valor a ser pago do IPTU e do condomínio, ou não? Não há como, se tiver no edital, não há como fazer contraproposta, e o valor, ele tem que ser atualizado. Só que não confie nisso. Quando tiver débito que for responsabilidade sua e você quiser arrematar, se certifique na análise de quanto que está lá atualizado, tá bom? Porque o fato de ter débito não quer dizer que é ruim a oportunidade. Porque às vezes o débito, né, não é tão significativo e compensa ainda, né? Sim. Compensa ainda para você, tá certo? Tá bom, obrigado, viu? Beleza, gente, olha, muito obrigado. Gostaram da aula? Se gostou, manda um joinha aí, manda um joinha pra gente, quem gostou. Quem não gostou, manda para baixo o joinha. Negativo. Gente, olha, muito obrigado, viu? Vocês não sabem o tanto que eu gosto de estar aqui com vocês, viu? Na próxima quarta-feira, eu prometo que eu vou trazer mais um tema aqui muito especial aí, para contribuir aí nessa jornada de vocês, que eu quero ver gente aqui arrematando e dando aqui o depoimento aqui pra gente, viu? Depoimento positivo, vamos crescendo junto. Um abraço a todos, até quarta-feira que vem, viu? Um abraço, Deus abençoe. Valeu, professor, obrigadão.